pessoal! Boa noite, tudo bem? E aí, me conta, o que vocês acharam da primeira aula? Incrível esse mercado, né? Agora que você já sabe o que é esse universo da engenharia diagnóstica e o que tudo isso pode te proporcionar, vamos descobrir comigo agora quais são os seus possíveis clientes? Quais são os meios que você tem para conseguir conquistar tudo aquilo que você galgou lá atrás? Vamos lá conferir? Para começar falando desse assunto, eu queria introduzir um comentário que foi feito na página do Instagram lá hoje. Um seguidor comentou assim: nossa, muitas obras estão começando e cada vez menos vendo mercados de trabalho dentro da engenharia. E aí eu disse para ele: meu amigo, é aí que você se engana. Se você parar para olhar para esse universo onde tudo começa a acontecer no pós-obra, você vai ver que existe um mundo de oportunidades depois disso. E aí eu quero usar esse exemplo para estruturar junto contigo quais são esses potenciais clientes. Vamos começar pensando da forma como a gente foi treinado para pensar. Lembra lá na universidade a contextualização daqueles 5 anos a respeito do que é a engenharia civil? A engenharia civil é o ato de edificar, de construir, e aí lá a gente aprende todas essas etapas, né? Desde a parte de infra, a parte de supra, todos os tipos de edificação, os tipos de acabamento, estruturas de concreto armado, estruturas metálicas, estruturas em madeira e por aí vai, e diversas disciplinas. Mas pouco se fala a respeito do pós-obra, do que a gente faz após aquelas etapas. E, inclusive, como a gente lida com os efeitos da má execução dessas etapas antecedentes, sejam elas de execução, sejam elas de projeto e por aí vai. Então, pensando nesse conceito, como é que a gente pode estruturar a nossa atuação dentro da engenharia diagnóstica? E aí eu vou falar um pouquinho a respeito da fase de antes da construção. Esse também é um mercado para você. Se liga nessa dica. Antes de construir um empreendimento, todo proprietário ou construtora deve se precaver. De que maneira? Você já ouviu falar nos laudos de vistoria cautelar de vizinhança? Bom, as vistorias cautelares de vizinhança podem te economizar um belo trabalho. Bom, o que significa essa tal de vistoria cautelar de vizinhança? Imagina aqui comigo que em um determinado terreno você vai fazer uma nova construção, seja ela uma edificação residencial ou uma edificação comercial. Toda edificação gera um certo carregamento naquele solo e aquilo ali pode sim gerar tensões, pode gerar propagações nas construções vizinhas. E aí cabe, principalmente nos empreendimentos mais robustos, que seja feita essa avaliação, que nada mais é do que a vistoria detalhada dos imóveis que estão num perímetro mais acerca daquele terreno. Imagina aqui comigo. Imagina que uma construtora X vai levantar um edifício de 10 pavimentos e aquele edifício possui de técnicas construtivas que podem gerar vibrações e podem trazer transtornos, sobreposição de bulbos de pressão, alívio de tensão e por aí vai. Coisas desse tipo podem trazer problemas nas edificações vizinhas, como, por exemplo, o aparecimento de fissuras, trincas, rachaduras, aparecimento de novas manifestações patológicas decorrentes de umidades ascendentes, o aparecimento de aumento de níveis de lençol freático ou várias outras situações. Então, para evitar que esses vizinhos caracterizem esses problemas como de responsabilidade da obra, então é importante que antes do seu cliente começar as obras, que ele faça uma vistoria nessas edificações vizinhas, justamente para caracterizar todas as manifestações que já são pré-existentes, para que, por exemplo, uma fissura que já era antiga, decorrente de outros fatores, não seja direcionada como fator originário o início das obras. Então, recapitulando, nesse nicho de atuação, seus clientes podem ser clientes finais, ou você pode ter acesso a esses clientes finais por empreiteiras ou por construtoras, ou inclusive condicionar essas construtoras a incorporarem a mentalidade
da avaliação prévia, desse cuidado, para que elas tenham isso como um item dentro do seu orçamento de obra. Ou seja, dentro do orçamento daquela obra é preciso considerar a avaliação territorial e a avaliação da circunferência local, justamente para evitar esses tipos de problema no futuro. Agora, indo um pouquinho mais à frente, imaginemos agora que estamos numa etapa já mais acelerada, uma etapa de levante dessa estrutura. É possível prestar um serviço para uma construtora ainda nessa etapa? Óbvio que sim. A gente sabe que toda obra tem os diários, né? Aqueles famosos diários de obra. Só que os diários de obra, eles apenas atestam a realização dos serviços naquele dia. Então, por exemplo, houve chuva no período da tarde, as atividades foram suspensas. Durante a manhã foi feito o levante de alvenaria do trecho tal. Esse é apenas um relato do andamento da obra. Mas a avaliação desses sistemas não é feita de forma detalhada. Eu vou dar um exemplo para você. Imagina aqui comigo que um edifício de 2 anos de entrega apresente um problema de desplacamento cerâmico em pilares. Você tem pilares revestidos por cerâmica e essas cerâmicas estão desplacando. Para essas cerâmicas estarem desplacando, pode existir uma série de fatores. Digamos, por exemplo, que essa cerâmica desplacou por mau assentamento, má execução na fase de acabamento. Quando você vai inspecionar essa cerâmica, essa região interna por detrás da cerâmica, você observa a presença de uma bicheira, por exemplo, que permitiu a passagem de oxigênio pelo desplacamento da cerâmica e o que configurou a corrosão, o início, a instalação de uma corrosão naquelas armaduras. Como que na etapa de vistoria de entrega de obra, a gente vai falar disso lá na frente, como é que nessa etapa você vai ter a coerência de avaliar esse tipo de informação? Resumindo, você não vai. O único suporte que, em um caso de processo, a construtora teria para se defender seriam os diários de obra, que não vão descrever como essas etapas foram feitas. A base que eles têm é o projeto e os diários de obra. Se houve falha nesse meio processo, a gente não vai ficar sabendo. Então, por que é importante prestar para essas construtoras um serviço de consultoria das etapas de obra? Então, levante de alvenaria. Finalizou o levante de alvenaria, é importante acompanhar algumas etapas desse processo e avaliar. Houve exudação desses blocos? Foi realizada as regiões de empunhamento com eficiência? Como que aconteceu essa junta de como é que foram feitas essas juntas de assentamento? Esses blocos estavam bem armazenados? Havia acúmulo de água? Foram umedecidos? Todos esses processos para garantir um bom desempenho desse sistema de vedação devem ser garantidos na etapa de construção. Então, feito isso com esse tipo de sistema, levante de estrutura, verificar, acompanhar a desforma dos elementos estruturais, verificar a presença de bicheiras, corrigi-las na etapa correta, não dar continuidade mantendo o problema, dar continuidade nas demais etapas, mantendo o problema antecessor, verificar, acompanhar, né, o sistema de acabamento, a fase de acabamento, para garantir que todas aquelas etapas foram vistoriadas e laudadas, para resguardar a construtora de problemas futuros. Pergunta: isso gera custo? Não. Isso é investimento. Eu vejo muitos e muitos processos onde construtoras acabam pecando por não ter o acompanhamento dessas etapas. Elas não têm como provar a não construção de um vício oculto, por exemplo. Então, é importante mudar esse conceito na cabeça das construtoras, que visam muitas vezes o lucro e a economia financeira de imediato. Não veem que isso é algo que pode trazer um benefício futuro ou evitar um prejuízo futuro. Bom, eis que chegamos na etapa final de obra, entrega da obra. Seja ela uma obra de reforma, seja ela uma obra de construção, precisa ser vistoriada. E aí você tem um nicho de clientes. Você pode prestar serviço para o cliente final, que está recebendo o imóvel, bem como para quem está entregando. E aí, geralmente, quem entrega faz uma avaliação mais generalizada. Se as torneiras estão funcionando, se os caimentos de piso estão corretos, se a água está escoando, se os interruptores estão funcionando, se as tomadas. Essa avaliação é uma avaliação genérica.
Mas a caracterização, por exemplo, de um mau assentamento de rodapé, mau assentamento de piso, isso pode aparecer em semanas após a entrega do empreendimento. Ou então, não sei se você já observou, naqueles encartes de venda de imóveis, você tem aquelas imagens lindas daqueles projetos arquitetônicos incríveis e embaixo a gente tem aquela frase bem comum, imagens meramente ilustrativas. Eu não sei se você já viu, mas eu já vi bastante, alguns casos onde o que está sendo proposto é muito diferente do que está sendo entregue. Por exemplo, varandas que foram previstas em projeto e não foram entregues, revestimentos, áreas variando, tamanhos de vagas de garagem e por aí vai. Exemplos tem demais. Mas é importante confrontar nessa etapa o que está sendo proposto em projeto, o que está sendo entregue, para que a gente nessa etapa ainda consiga corrigir esses erros. Bom, vamos agora para a etapa onde a gente mais tem serviço. O pós-obra. Passada a entrega das obras, principalmente nos empreendimentos residenciais, a gente tem um grande problema. Geralmente os gestores, os síndicos, os administradores, inclusive os inquilinos, eles têm um conceito muito deturpado na cabeça de que a construtora tem responsabilidade integral pelos 5 primeiros anos. Esse prazo se instalou na cabeça das pessoas de que o prazo de garantia de toda e qualquer obra é de 5 anos. Seja o que for que acontecer, a construtora, a incorporadora, a empreiteira precisa ressarcir o cliente até 5 anos. Essa informação está muito equivocada. Eu vou te dizer por quê. Na NBR 15575, norma de desempenho, mãe da engenharia diagnóstica. Essa norma fala a respeito dos prazos de garantia dos sistemas. É importante preconizar, primeiro na cabeça de vocês e depois vocês realizarem isso na cabeça dos clientes de vocês, de que esses prazos eles são fracionados. O prazo de 5 anos não se aplica para todos os sistemas. Ele se aplica, é um prazo máximo. O prazo de garantia é um prazo de até 5 anos para alguns dos sistemas. Outros sistemas têm prazo de 1 ano, de 2, de 3 e por aí vai. Só que esses prazos de garantia existem ressalvas. É importante que o condomínio, que a administração, realize as manutenções preventivas para que não percam o direito de garantia sobre aquele sistema. E aí eu te faço a seguinte pergunta: o que acontece na prática? Ninguém faz manutenção nos 5 primeiros anos. Ou melhor, acontece um problema, eles vão lá e reparam. Ou então, como eu já ouvi muito, mas eu não posso mexer nisso aqui porque senão eu vou perder minha garantia. É exatamente o contrário. Você tem sim que intervir para não perder a sua garantia. Imagina aqui comigo. Uma fachada, ela tem que, a cada 3 anos, passar por um processo de lavagem e rejuntamento. Quando não se faz isso, você abre precedente, você abre margem para o aumento de manifestações patológicas, para que antes ou até um pouco depois desses 5 anos, você tenha uma projeção desse problema, acarretado por desprendimentos, desplacamentos, e eflorescências e fissuras e por aí vai. Você tem um problema generalizado pela ausência de uma manutenção que poderia ter sido feita lá atrás. E aí o prazo de garantia da construtora excede e a gente vai entrar numa outra vertente aí, que é a classificação dos possíveis vícios ocultos ou redibitórios. Nós vamos chegar lá. Ainda dentro desse pós-entrega de obra imediata, quando eu falo pós-entrega de obra imediata, vamos estender isso aí até os próximos 5 anos. Quem são esses possíveis clientes? Bom, nosso maior mercado são os síndicos e administradores de edifícios comerciais e residenciais, mas aí nós temos também casas, todo e qualquer empreendimento que tenha sido construído dentro desse período, certo? Todos esses são potenciais clientes para você. Bom, o que são esses tais vícios ocultos ou redibitórios? O que são esses tais vícios ocultos ou redibitórios? Bom, essas são falhas que acontecem na etapa de projeto
ou construção que só podem ser sentidos na fase de uso. Ou seja, vou dar um exemplo para você. Imagina aqui comigo uma movimentação estrutural que pode acontecer depois do assentamento da estrutura. Imagina que a estrutura ela vai acomodando ao solo e aí esse recalque, o que é o recalque, o assentamento, a acomodação da estrutura, ela vai acontecendo ao longo do tempo. À medida que a gente vai acrescendo carga naquele edifício, aquilo vai acontecendo. Existe um período, né? Não necessariamente só no levante da estrutura, isso continua acontecendo ao longo do tempo. Então, possa ser que em algum momento esse recalque ele aconteça de forma diferencial a ponto que essa diferença de recalque entre pontos seja tanta que apareça alguma manifestação por isso. Porque, vale ressaltar, todo recalque ele é diferencial. Por quê? Porque a gente não tem uma homogeneidade no solo para que a gente garanta que a estrutura vai descer toda por igual. É óbvio que um ponto vai descer um pouco mais do que outro, mas isso acontece em proporções muito pequenas que a gente acaba não percebendo, ou seja, acaba não aparecendo trincas, fissuras, rachaduras ou descolamentos. Mas quando isso acontece numa intensidade muito grande, e aí a diferença entre dois pontos, a gente entre outros conceitos, outros tipos de recalque, a gente tem um aparecimento de manifestações. Esse é um exemplo que pode acontecer depois na etapa de uso e ser sim caracterizado como vício oculto. Outro grande exemplo é o desplacamento cerâmico por mau assentamento. Isso pode acontecer também na fase de uso, com o tempo, com a absorção de efeitos de expansão, absorção térmica, tudo isso pode facilitar ou antecipar o descolamento daquele revestimento cerâmico do substrato. E aí quando você remove, você vê a formação dos cordões de assentamento, você vê pulverulência e uma série de outros fatores que indicam a existência de um vício oculto, por exemplo. Então, isso é um outro exemplo. Para esses vícios ocultos, cabe dois tipos de avaliação. A primeira delas, o que pode ser feito dentro disso? Ou a gente pode fazer uma inspeção generalizada para caracterizar quais dessas manifestações aconteceram por falhas da construtora ou falhas de projeto, seja do que for, seja caracterizado como um vício oculto, tá? Ou o que disso é responsabilidade da ausência de manutenção. Essa caracterização é de extrema importância para que a gente possa conseguir dividir esse prejuízo. Esse é o pensamento de quem está gerenciando aquele imóvel, tá? Essa é a primeira etapa. Mas se por acaso, como acontece às vezes, a relação entre construtora e cliente já não é uma relação muito saudável, já existe um desgaste constante, cabe também a oportunidade de recorrer isso judicialmente, caso haja uma negativa por parte da construtora. E aí você entra um outro mercado para vocês, quanto engenheiros diagnósticos. Vocês podem prestar serviços extrajudiciais, certo? E aí cabe as inspeções prediais, as inspeções direcionadas, as consultorias. E vocês podem prestar serviços judiciais. Serviços extrajudiciais atuando como assistentes técnicos de um processo, sendo convidados para atuar como assistentes técnicos de um processo, ou de forma judicial quando requeridos por um juízo. Como é que você pode fazer isso? Bom, isso a gente vai te ensinar no Minha Chance. Mas você pode sim ser um perito do Tribunal de Justiça do seu estado, e isso não é uma tarefa difícil. Ainda nessa etapa de pós-obra, temos aquelas famosas obras que já possuem 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos e que nunca passaram por processos de manutenção preventiva ou até passam por processos de manutenção, mas corretivas e de forma extremamente errada. Eu não sei se vocês já viram isso, mas eu vejo isso todos os dias. Salvador é uma cidade muito antiga, então aqui a gente vê várias edificações centenárias que não passam por manutenção. Quando eu digo manutenção de forma preventiva. Manutenção corretiva são paliativos, na grande maioria das vezes, são manutenções paliativas que não trazem eficiência daquilo ali.
Então, por exemplo, imagina uma ferragem em estado de corrosão. Você remove a capa de concreto, lixa a barra por cima, aplica o famoso zarcão e fecha aquilo ali de novo. Onde que isso é uma recuperação estrutural, gente? Não é. Existem técnicas, existem mecanismos para tratar aquilo ali e essa não é a maneira correta. Então, esses tipos de reparo não podem ser considerados como manutenções. Isso precisa ser desconstruído na cabeça dos clientes. Então, vocês conseguem perceber aqui que o nosso trabalho é um trabalho muito mais psicológico, muito mais terapêutico do que, inclusive, de engenharia? A gente precisa condicionar a cabeça desses clientes da importância do nosso trabalho. Esse segmento é um segmento pouquíssimo explorado, que precisa de profissionais como você para desbravar esse mundo e para trazer para a sociedade uma consciência muito maior a respeito desse tema. Além de todos esses exemplos que eu trouxe aqui para vocês, existem diversos outros possíveis clientes. Você pode ter parcerias com empresas de reforma, parcerias com corretores, com advogados e muito mais outras possibilidades. Quer descobrir tudo isso minuciosamente? Quer saber como chegar em cada um desses tipos de cliente, como firmar cada uma dessas parcerias, inclusive como redigir todos esses documentos técnicos que foram referenciados aqui? Fica ligado que nos próximos dias eu tenho uma oportunidade incrível para você. Você vai poder aprender do zero exatamente como agir em todas essas situações, como firmar todas essas parcerias e como redigir todos esses tipos de documentos técnicos. Quer saber mais? Fica ligadinho aqui com a gente. O nosso próximo e último encontro será na sexta-feira, ao vivo, aqui no canal do YouTube. Eu vou trazer de convidado 3 figuras ilustres para desconstruir uma série de questões com vocês e mostrar que é possível sim que engenheiros civis sejam empreendedores, sejam geradores de conteúdo e possam cada vez mais faturar números altíssimos fazendo o que estudaram para fazer.